Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que você chegou até este vídeo. Hoje você vai se impressionar com a história então do baixinho ladrão que foi transformado por Cristo Jesus. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, olha aí onde tem inscreva-se, clique também no sininho, depois clicar nesse sininho aí, clique em todas, porque toda vez que eu lançar aqui um vídeo novo neste canal, o YouTube vai te avisar, ok? Vamos então para este vídeo de hoje. A história está em Lucas, o capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 10. É a história ali então do baixinho ladrão. O nome desse baixinho era Zaqueu. E Zaqueu diz ali os primeiros versos que ele era um dos principais ali dos publicanos. E ele era rico. Acontece que ele não era bem visto, não era bem quisto entre os seus irmãos ali. Tá? Por quê? Porque em Jericó, Zaqueu, a profissão dele era um cobrador de impostos, mas ele não era só o cobrador de impostos, ele liderava ali uma equipe que fazia esse serviço. Só que alguns comentaristas chegam a falar e afirmar que esse baixinho, Zaqueu, ele pedia para que os cobradores de impostos cobrassem um valor a mais. E essa sobra ele colocava no bolso e por isso que ele conseguiu ali uma boa condição financeira. Por essa razão, os seus irmãos, vamos dizer assim, da mesma cidade, não gostavam de Zaqueu e nem dos seus funcionários, vamos assim dizer. Bem, Jesus estava passando em Jericó e Zaqueu, que já tinha ouvido falar de Jesus, ele então se animou-se para se aproximar de Jesus e conhecer um pouco melhor. Foi aí então que Lucas registrou uma história impactante. Eu quero te convidar para nós analisarmos os primeiros versos. Diz o verso 1: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, bem, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Percebeu? Então veja que ele era pequeno e o texto diz que que Zaqueu era rico. Mas nós vamos tirar algumas lições importantes para nós aqui. A primeira delas está no verso 4, quando diz que Zaqueu ele correu adiante e subiu então em uma árvore. Ora, Zaqueu correu em direção a Jesus. Diz os historiadores que não era elegante um homem das condições de Zaqueu sair correndo na cidade, né, em direção ali à multidão para ver Jesus. Não era legal isso. Mas a primeira lição que eu tiro aqui é: Zaqueu, quando soube que Jesus estava ali em Jericó, ele saiu correndo para ver Jesus. E você precisa entender isso aqui. Nós precisamos correr em direção a Jesus. Nós, talvez, ao corrermos em direção a Jesus, estamos indo com algum interesse, né? Mas não importa se você está indo só para ver Jesus, para saber quem era ele, para saber quem ele é, o que ele pode fazer, isso não importa. O mais importante é você correr em direção a Jesus. Quando Zaqueu correu, ele chegou até próximo ali onde Jesus estava, mas ele não conseguiu visualizar, porque a multidão que estava ali não permitiu ele visualizar Jesus. Então ele teve uma ideia. Diz a Bíblia no verso 4 que ele correu. Ele correu, passou na frente da multidão e aí ele subiu em uma árvore. Zaqueu ficou ali naquela árvore pensando: Jesus vai passar por aqui e eu então vou visualizar ele de um ângulo que ninguém vai visualizar. Eu vou olhar Jesus de cima e vou ver ali como que ele é, como é que ele se veste, quem é este homem. Vai imaginando aí a história aí. Então assim Zaqueu fez. E Zaqueu subiu naquela árvore, diz o verso 4, e ficou escondidinho ali, parado, quando de repente, meus irmãos, quem vem caminhando e parou exatamente debaixo da árvore que estava Zaqueu? É isso mesmo, Jesus.
Vamos lá para a Bíblia? Vamos ver que coisa interessante. Bem, o verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Primeira lição: Zaqueu correu para ver Jesus. Segunda lição: Jesus, quando chegou, já sabia que Zaqueu estava ali e já sabia o nome de Zaqueu. Isso significa que nada e nem ninguém pode se esconder dos olhos de Cristo. Quando você imaginar que você está sozinho, que Jesus não sabe as suas lutas, não sabe as suas dores, você está enganado, você está enganada, porque Jesus sabe exatamente quem é você, onde você mora, o que está acontecendo com você e do que você precisa. Jesus sabia que Zaqueu estava ali e disse uma coisa impactante. Olha lá, visualizou Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar na tua casa. Qual era o problema então? Tinha algum problema com Zaqueu? Sim. Zaqueu era conhecido como um ladrão. Com toda certeza, na casa dele não tinha paz. Tinha dinheiro, tinha bens materiais, mas não tinha paz. A casa era simplesmente uma casa, não era um lar. E Jesus então falou para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Será que não é isso que Cristo deseja hoje para você? Será que não é isso que Jesus está desejando, ficar na sua casa? Talvez seja esse, na verdade, o desejo de Cristo, ficar na tua casa hoje. Porque Ele sabe que na tua casa falta restauração para você, restauração para a sua família. Será que não é isso que precise na sua vida? Diz o verso seguinte, o verso 6, ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Que maravilha! Zaqueu, quando ouviu que Jesus queria ficar na casa dele, diz a Bíblia que ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Ô meu irmão, ô minha irmã, queria muito conhecer quem é você que está aqui. Deixa o teu comentário. Se você está gostando desse vídeo, compartilha com mais pessoas, deixa o teu like. Mas veja, receba Jesus com alegria. Receba Jesus na sua casa hoje, agora. Porque na casa que Jesus entra, na vida que Jesus chega, tudo é transformado. Creia nisso. Se você está passando por uma dificuldade, está passando por luta, receba Jesus com alegria na sua casa e tudo será resolvido. Zaqueu, então, recebeu Jesus com alegria. Essa é a terceira lição. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E a quarta lição, meus queridos, então, Zaqueu desceu depressa, mas a quarta lição está no verso seguinte, Zaqueu falando, se eu roubei alguém, no verso 8, se eu roubei alguém, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu está dando demonstração de que se arrependeu. Quando recebeu Jesus em casa, ele disse, Senhor, eu de fato vou devolver aquilo que eu roubei. Eu quero ser um novo homem. Quero que a minha casa, de fato, tenha sido transformada pela sua visita. Que legal, né? Você, no início da história, viu alguém correndo, tentando se esconder das pessoas. No início da história, você está vendo um homem que era conhecido como ladrão, mas agora, no final da história, você está conhecendo um homem que teve o privilégio de receber a Cristo e foi transformado. Eu queria orar por você, para que você também seja transformado por Cristo. Se você tem um pedido especial, não se esqueça. Comente aqui qual é o teu pedido, para que eu possa estar orando por você. Se você puder, feche os teus olhos agora. Pai querido, que história impactante. Nós estamos praticamente emocionados com essa história de Zaqueu. Como Jesus foi bondoso com ele e restaurou a sua vida. Cremos que Jesus pode fazer a mesma coisa por nós, porque Jesus não faz acepção de pessoa. Eu estou orando por esta pessoa que está do outro lado da tela, para que o Senhor restaure esta pessoa por completo e também a sua família. Por favor, em nome de Jesus. Amém.